mundo, tudo bem? Meu nome é Luna Araújo, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre cirurgia plástica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre quais casos é recomendado fazer cirurgia plástica. Vem comigo? E hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Palácio, que aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, Dr. Ricardo? É um prazer estar contigo. Igualmente. Tomara que a gente consiga esclarecer aí todas as dúvidas. Né? Então, às vezes eu recebo alguns pacientes, doutor, que têm recomendação médica, né, para que elas emagreçam para posteriormente fazer a cirurgia plástica abdominal. Como é que é isso? Como é que acontece? Quais são os casos? O porquê disso? Bom, a cirurgia plástica, ela entra na vida da paciente, principalmente quando ela já perdeu peso e ela tem flacidez abdominal e a partir dessa flacidez a gente entra para a cirurgia plástica. O paciente que está muito acima do peso, o ideal é aprender a comer, a se alimentar corretamente. Então a gente sempre reforça procurar um nutricionista para que se oriente a qualidade de vida, a alimentação e a prática de exercícios físicos. Esses três em conjunto vão colaborar para você chegar perto do peso ideal e somente a partir daí, Luna, que a gente vai programar uma cirurgia plástica. Então a galera que fica desesperada achando... Porque eu já recebi também paciente que fala assim, eu vou fazer cirurgia daqui tantos meses, eu vou comer feito louca. E aí quando foi ao médico, justamente o contrário. Então a galera que acha que pode de cara fazer cirurgia e viver loucamente está totalmente equivocada. Bom, acho que cada caso deve ser analisado individualmente. Aquele paciente que está um pouco acima do peso, a gente tem que avaliar se, por exemplo, uma lipoaspiração é viável para esse paciente. Nesse caso a gente retira a gordura, mas lembrando, é uma retirada de gordura não para emagrecer, mas que adeque a característica do corpo, a modelagem do corpo ao que ela planeja. Por exemplo, um excesso de flanco, que é a lateral. Se você tem aquele flanco que nada sai nem com academia, nem dieta, aí sim a cirurgia plástica vem. É muito importante que a lipo não é um método de emagrecimento, como a gente falou ainda agora. É bom ressaltar isso, né? A lipoaspiração é um método de retirada de gordura, a paciente perde peso, perde volume, mas ela não é um método de emagrecimento, ela é um método de retirada de gordura localizada. A gente acaba tirando gordura, mas a gente tem um limite de retirada de gordura, que esse limite é de 5% a 7% do peso da pessoa. Então se a pessoa está além desse ponto, acima do peso dela ideal, então o ideal seria primeiro ela se ajustar, perder um pouco de peso, para aí sim programar a cirurgia plástica. Então, no caso, aquele mito, a gente estava até debatendo sobre isso, a questão de muitas mulheres falam assim, eu fiz lipo, mas depois que eu fiz as minhas pernas, a gordura vai toda para a perna, vai toda para o braço ou para a famosa papada. É verdade? É um mito. Na verdade, assim, existe a questão da proporcionalidade do corpo. Se a pessoa fez a lipo, ela estava com uma barriguinha, estava um pouco gordinha, ela afinou a cintura. Então, se ela não ajustou a alimentação dela, ela vai voltar a engordar. Só que como a cintura está fina, ela não percebe que engordou na barriga. Proporcionalmente, a perna aumenta, o braço aumenta. Então, dá a impressão que ela aumentou o braço e a perna. Na verdade, ela engordou. Só que como a gordura foi retirada da barriga, ela não percebe que voltou a barriga. Porque uma vez que a gordura é aspirada, ela não volta. Mas as que ficaram crescem. E proporcionalmente, o braço aparenta ser maior, a perna aparenta ser maior e o pescoço também. Agora fez todo sentido, né? E sobre, poderia explicar um pouquinho pra gente, tem tantos novos procedimentos que a gente fica perdido. Quais são as diferenças de todos os procedimentos cirúrgicos abdominais, como tem a abdominoplastia, a lipo, a hidrolipo, qual a diferença delas? Bom, então acho que a principal dúvida, ela reside em relação a lipo e hidrolipo. Muita gente, doutor, o senhor faz hidrolipo e lipo? Os métodos são praticamente os mesmos. É uma cânula de vários diâmetros, a cânula tem uma grossura maior ou menor, dependendo da onde a gente vai na gordura. Então, se você vai mais profundo, é uma cânula mais grossa. Se o médico, o cirurgião, vai mais para o superficial, ele tem que afinar a cânula para evitar as irregularidades. Essa cânula tá conectada a um aparelho de aspiração, a vácuo. E a lipo e a hidrolipo são a mesma coisa. Se fala que é hidrolipo porque esse prefixo hidro, você faz uma infiltração antes com líquido. A lipo também faz. Então, na verdade, elas são praticamente o mesmo método. É mesmo? Hidrolipo e lipo. E a abdominoplastia, quais são as indicações e o que realmente se trata? Então, vamos lá. Você perguntou todas as técnicas, né? Tem bastante porque coisa. Todo mundo tem dúvidas sobre isso. Vamos estratificar assim, em graus de necessidade. O mais simples de todos é quem tem aquela pochetinha, a gordurinha, aquela que não sai com academia nem com dieta, é a lipo, mini lipo e hidrolipo, as três.
Seria hidrolipo e mini lipo, assim, você fazer um pouco menos, ou fazer por região, às vezes a pessoa chama de hidrolipo. Mas as três são cânulas conectadas a um aparelho, retirando a gordura. Entendi. Ela tira a gordura, mas não tira a pele. Então, se você tem um grau de flacidez pequeno, ou seja, a pele consegue dar uma retraída e não fica aquela pele sobrando flácida após o procedimento. Então, esse é o caso mais básico, mais brando. Se você, por exemplo, geralmente a mulher que já teve 1, 2, 3 gestações, ela tem um aumento de pele também. A musculatura abre. Nesse caso, você se fizer só lipo, dependendo do caso, você vai tirar a gordura, mas vai ficar um excesso de pele, entendeu? Então esse excesso de pele, principalmente quando você senta, vai ficar feio. Então precisa retirar um segmento de pele. Então a segunda cirurgia nesse caso é a mini abdominoplastia. Mas ela trata principalmente a pele debaixo da barriga, debaixo do umbigo, aquela pochetinha. Então se tira um segmento de pele associado à lipoaspiração. Nossa, tô adorando, assim, lógico, né, porque um médico tá falando que por mais que você queira fazer cirurgia plástica, a primeira recomendação sempre é cuidar da saúde, lógico, né, fazendo aí treinos, atividade física e uma dieta saudável e que faça com que você fique ali no peso ideal para poder fazer cirurgia, né? Ideal é o próximo ideal, né? É importante também, não só para a cirurgia, mas como manutenção de resultado. Porque existe o dia da cirurgia, né, como você sabe, mas existe todo um pós-operatório. A paciente gosta muito de malhar, por exemplo, ela resolveu cuidar da vida, ela melhorou a alimentação, passou aí para a academia fazer exercício. Mas ainda precisa de alguma coisa, uma gordura localizada, faz a cirurgia, precisa de um repouso. Depois desse repouso, existe uma manutenção do resultado. Se você não aprender a se alimentar corretamente, existe o reganho de peso, que é muito... não é esperado, né? A gente faz uma cirurgia, muda a dieta para ficar bem, depois ganha o peso, você inclusive diminui a vida útil do resultado de um procedimento cirúrgico. E tem muita gente que assim que sai do hospital, dias depois já está comendo loucamente coxinha, refrigerante, né? Não, eu já fiz cirurgia, agora eu posso tudo. Olha, isso é uma realidade, infelizmente. Só se for escondido do médico, porque assim, a maioria de nós, a gente nas orientações, a gente fala, não tem uma restrição específica pós-operatória, ele não pode comer. Mas a gente sempre orienta que pode comer aquilo que é saudável e que vai recuperar da cirurgia. A cicatrização, ela vem de tudo que a gente se alimenta. Então, para você ter uma boa cicatrização, é óbvio que você precisa comer nutrientes necessários para que haja uma boa recuperação pós-operatória. Legal, bacana. Lógico, né? A gente tá puxando aqui minha sardinha. Mas é verdade. É verdade, porque senão não faz muito sentido, na verdade, ficar fazendo cirurgias uma atrás da outra. Porque, na verdade, hoje virou moda fazer cirurgia, né? Muitas mulheres não fazem mais nada assim da vida, não querem ter uma alimentação saudável para recorrer sempre à cirurgia plástica. É um perigo, na verdade, a gente está vivendo uma época de muita exposição na mídia, né? No Instagram, nas redes sociais. Então todo mundo quer parecer melhor, quer parecer mais sarada, mais bonito. Então, às vezes a pessoa acha muito mais fácil recorrer a uma cirurgia do que o mais trabalhoso, que é modificar um hábito de vida, se submeter, por exemplo, a uma dieta. Então, assim, a gente vê que fazer cirurgia não é nenhum pecado. Eu sou como cirurgião, se você bem falar isso. A autoestima, cuidar da autoestima é super válido, a gente sabe disso. Mas o excesso, a gente tem que levantar a orelha e às vezes frear o paciente. Principalmente quando é a cirurgia no mesmo local. Uma coisa é você fazer a mama, depois fazer o abdômen, mas engordou, procura para fazer lipo. Cada cirurgia faz mais fibrose. Então, a melhor recomendação sempre é cuidar da saúde, é isso mesmo? É isso mesmo. E ao nutricionista? Procure sempre um nutricionista para adequar a sua dieta, para aprender a se alimentar corretamente. Ninguém vive de dieta, você aprende a se alimentar corretamente. Com certeza. Né? E aí adicione o exercício ao seu hábito de vida. E se precisar de cirurgião plástico também, procure um cirurgião plástico, de preferência especialista, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ainda tem isso também, né, gente? Tem muita gente por aí se intitulando cirurgião plástico e, na verdade, não é, né? Tem que ter o cuidado em relação a isso. O Conselho Federal de Medicina não proíbe nenhum médico de exercer nenhum ato médico. Porém, o especialista, ele passa por um crivo, né? Que ele fez uma residência, no caso a cirurgia plástica fez
cirurgia geral, depois fez cirurgia plástica, depois de 3 anos de cirurgia plástica passou por uma aprovação, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para se intitular cirurgião plástico. Então é pelo menos uma segurança que passamos aos pacientes que houve todo um preparo especificamente para realizar esse tipo de procedimento. Então, continua sendo o mais preparado e apto para fazer cirurgia plástica, o especialista. Claro. Com certeza. Bem, gente, eu procurei o Dr. Ricardo porque eu necessitava de uma cirurgia plástica e ele falou que não. Que não era a hora, que eu não precisava naquele momento, que minha prioridade, na verdade, era a saúde. E isso ele me cativou, é lógico, né? Porque eu já tinha ido em outros especialistas e a recomendação primária foi só vamos fazer amanhã mesmo. E com ele não foi igual, foi diferente, muito pelo contrário, né? Me acalmou, me deu todas as recomendações necessárias para posteriormente, se fosse necessário, fazer cirurgia plástica. Isso é muito interessante no médico, porque hoje em dia há muitos profissionais antiéticos e muito interessados no imediatismo, né? Às vezes até porque a paciente chega já desesperada, como foi o meu caso, quero fazer, já vou fazer, como é que faz, né? Verdade. A gente tem que lembrar que assim, a gente não somos um vendedor, né? A gente tem que procurar ouvir todo mundo, saber qual que é a queixa e também descobrir a expectativa. Nem sempre é fácil a gente adequar a expectativa ao que a medicina pode fazer. Então, às vezes é necessário a gente orientar o paciente a pensar um pouco melhor, a definir prioridades, se essa cirurgia é prioridade, por exemplo, a questão do sempre investigar a saúde, se tem um nódulo na mama, se tem algum problema dentro da barriga, do abdômen, para poder também cuidar, né, antes da cirurgia. O ideal seria a cirurgia você em um bom estado de saúde, uma boa saúde, para poder a gente programar um procedimento com o mínimo de risco possível. No caso de pacientes que têm tendência queloide, cirurgia também pode ser recomendada? A cirurgia é recomendada com um certo cuidado, porque queloide ela é uma característica da paciente. Então ela não vai deixar de ter essa característica de queloide, que é uma cicatrização exagerada. Se você tem queloide, é aquela cicatriz que estava linear e começa a aumentar de tamanho e às vezes sai do limite da linha onde ela estava. Então esse paciente tem que ser avaliado com mais cuidado, porque existe uma tendência a refazer queloide, mesmo com as melhores técnicas cirúrgicas. Bem, assunto é o que não falta, né? Então vamos parando por aqui, doutor Ricardo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Desculpa as perguntas, mas são dúvidas que todos nós, réis mortais, temos. É verdade. Muito obrigado. Vou deixar aqui o contato. Quem quiser só entrar em contato, agendar uma consulta com o doutor Ricardo, não é isso? É isso. Onde é que fica o seu consultório? Fica no Calhau, né, na Avenida dos Holandeses. O telefone de contato é bem fácil, é 8115 8115. Então é só repetir, 8115 8115. Parece número de candidato. Muito obrigada, doutor Ricardo, foi um prazer. O prazer foi meu. Gente, é isso. Vejo vocês na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.